Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância. Bem-vindos a você, do canal Diversão e Conhecimento. Hoje eu quero falar de um assunto aqui bem rápido, coisa que, eu tenho certeza que vocês acompanham esse canal. Eu acompanho esse canal, eu gosto demais do canal Além da Nuvem, gosto demais desse camarada, eu acho ele gente boa demais. Porém, eu já venho acompanhando ele, eu não tenho como, só se algum dia ele ouvisse, ver alguns vídeos meus, eu falando sobre o assunto, eu acho assim, a gente quando chega a um conhecimento de uma coisa, a gente pensa assim, mas por que as outras pessoas não chegam a esse conhecimento também, gente? Será porque, poxa, é tão lógico, é tão claro certas coisas, e na época não é claro. Principalmente a questão do cristianismo. Muita gente até pensa que eu estou pregando contra o cristianismo e não estou, de maneira alguma. Eu até acho que se alguém conhecesse o cristianismo com profundidade mesmo, eu acho que muita coisa seria diferente. Mas o que acontece? Ele comentou aqui nesse vídeo em defesa do canal Ciência de Verdade contra o Unebrasil. Quer dizer, acho desnecessário algumas coisas, sabe? Aí ele comentou a questão do capítulo 14 de Isaías. Deixa eu ver se é o 14 de Isaías mesmo. Aquela questão de Lúcifer. Ô, meu irmão. Ó, Isaías 14. Irmão, pelo amor de Deus, novamente, você da Além da Nuvem, poxa, alguém que acompanha ele, cara, eu acho assim, vocês são muito inteligentes, parte científica, eu acompanho muito, que você traz muita coisa científica, sabe? O negócio é esse, eu acho legal. Não, eu gosto demais, portanto eu ouço muito os programas. Só que é o seguinte, quando fala de Bíblia, erra demais, a interpretação é real. Olha o que ele disse aqui. Isso aqui é verdade. Quando a primeira vez foi mencionada a palavra Lúcifer, foi na Vulgata Latina por São Jerônimo. Então quer dizer, irmão, ali você já vê introduzido um pensamento pagão. Não é nem cristão, pagão. Porque o cristianismo antes disso sempre pensou que Deus é um só. A partir de Constantino, Concílio de Nicéia, veio as discussões e a colocação e introdução da Trindade, de três deuses em um. Essência, a mesma essência, isso não importa. Agora, eu creio, se eu estiver errado me corrija, que você não tem um curso de teologia. O curso de teologia, na área de cristianismo, tá? Porque eu acho que você tinha que estudar logo o judaísmo, porque você não pode interpretar um texto que não é seu. É a mesma coisa o judaísmo, pegar o Novo Testamento e querer interpretar. Errado. Quem entende de cristianismo e Novo Testamento, meu jovem, é grego e romanos. É grego e romano, é escrito em grego e foi no Império Romano. Então, pelo amor de Deus. Mas a Torá, o Taná, é judaísmo. É os sábios judeus. Essa interpretação de Isaías 14 é totalmente errada, equivocada. Não foi isso que o profeta Isaías estava falando. Deus, quando estava falando ali através da mensagem de Isaías, olha lá, ó, como desceste do céu, ó Lúcifer. Para com isso. Isso aqui está introduzido um pensamento filosófico da época, baseado em outras crenças. Que aqui está falando com dois personagens, nunca se interpretou dessa maneira. Não tem um sábio de Israel que interpreta esse texto aqui como se estivesse falando com duas pessoas, um ser espiritual que está no inferno, que é o diabo ou o Satanás, Lúcifer, ou o anjo caído, o arquiteto de tudo, o querubim ungido. Para com isso. Ezequiel 37 também não está falando disso, está falando de Ciro, o meu ungido, o Machia. Mesma coisa aqui, Isaías 14, Além da Nuvem. Para com isso. Porque quando você faz isso agora, eu concordo com você que tem textos do Velho Testamento que o cristianismo interpreta de maneira errada, mas ele tem uma coincidência. Eu concordo com você. Coincidentemente,
bate exemplos, tem coisas do Gênesis que você mesmo cita que coincidentemente bate com as coisas científicas que são estudadas hoje, que não são comprovadas, mas já são um estudo teórico. Mas o texto de Gênesis da criação não quer dizer que a Terra foi criada daquela forma, ali uma linguagem simbólica. Tudo aquilo que está falando está querendo quebrar um paradigma cultural e filosófico da época. Eu já avisei, vou falar mais uma vez nesse programa, nesse vídeo, olha aqui. Você quer entender essa situação? De novo, de interpretar os textos do... eu não mexo nem com o Novo Testamento mais. Se você estudar profundamente o assunto, que você não conhece o assunto profundamente, você pode conhecer outras coisas, eu admiro, acho legal. Mas o bobo aqui, o ninguém, que tem 2.000 e poucos inscritos só, porque esses assuntos que vocês estão comentando, realmente, eles dão muito inscrito. Eu, quando estava colocando o Olavo de Carvalho também, eu já era para estar com uns 10.000. E eu parei, não quis ir pra frente e tal. Na época eu quis dar uma parada de colocar o Olavo de Carvalho. Mas o meu feitio aqui não é conquistar inscritos, mas é tentar falar uma coisa que a gente sabe. A questão religiosa é só estudar. É só estudar que você vai chegar ao ponto que o cristianismo interpreta totalmente errado. A base dele não tem base nenhuma. Porque quando ele se baseia no Velho Testamento, interpretando o mesmo errado, que base que ele tem? Se os donos do texto sagrado para alguns, falam que o cristianismo, você está interpretando errado esse texto, não é assim, não é isso que quis dizer o texto estava falando disso. Aí você, erroneamente, chega a ser soberbo e arrogante de falar que você conhece mais o texto do que o próprio povo que escreveu o texto. É ridículo, né? É para se pensar, né? Então você quer interpretar esses textos à luz da palavra, à luz do contexto hermenêutico, que não, eu nem uso hermenêutico, eu uso a pardês, que são as quatro eu esqueci a palavra agora, camadas da interpretação, a mais superficial e até a mais profunda, a cabalística, a mística. Então, você tem que saber sobre Mishnah, sobre a Gemara, os Midrashins. Você não sabe disso. Quando você comenta coisa de judeus é muito fraco, porque você vê o ponto de vista cristão, lê livro cristão. Você tem que ler livro judaico, cara. É cultura judaica. Pra você entender esses textos. Esse texto não está falando disso. Um dia você vai cair na real, como você foi enganado. Mesma coisa a ciência. Como você está descobrindo que a Terra hoje em dia realmente sempre foi plana, até que me provem ao contrário, que não nos provaram, porque agora está caindo a máscara, a mesma coisa do cristianismo. Está caindo a máscara, porque muita interpretação é errada e equivocada. Textos acrescentados no Novo Testamento, Mateus 28, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Atos está falando que é batizar em nome de Jesus, que é o que faz mais sentido, porque naquela época era normal se batizar em nome do seu mestre. Então faz sentido o de Atos, que é o Lucas que escreveu, que é o médico grego. Mas Mateus, tá na Bíblia nova, que saiu da Igreja Católica, com aliança com a Universidade de Jerusalém, eu creio que foi isso. E eu não só esqueci a versão que saiu agora, a nova tradução da Bíblia Católica. Uma Bíblia da versão, né, da Igreja Católica, que tá escrito já, vindo no Mateus 28, esse texto não faz parte dos melhores manuscritos, os mais antigos. Então, meu jovem, se não faz parte do mais antigo, quer dizer que foi acrescentado na próxima cópia. Quer exemplo? Vou dar outro exemplo aqui. O livro de Apocalipse fala o seguinte: aquele que acrescentar ou colocar, eu não me lembro aonde, se é no final ou se é no comecinho do livro, que acrescentar ou colocar alguma coisa nesse livro, todas as maldições desse livro serão derramadas sobre essa pessoa. Irmão, você é um cara inteligente. Quando se traduz um livro, já se colocou e tirou. Muda o sentido. Então, se mudou o sentido, será que o cara que escreveu, ou Jesus que aparece lá, não saberia disso, que ia se traduzir um dia o texto? E é evidente que
Até a tradução original há interpretações diferentes, de pontos de vista, que tem que conhecer a fonte mais primária possível e o que ele estava falando. Hoje você conversa com a pessoa te fala uma coisa, você não entende, você entende ela mal, você interpreta ela mal. Então, por favor, pare com isso. Poxa vida, você está falando de coisas que, para raciocinar. Quer falar da Bíblia? Entenda primeiro. Não entende nada. Citando o Velho Testamento então, meu irmão, para com isso. Novo Testamento eu nem entro. Se você está no Novo Testamento, eu não falo nada. Porque eu não tenho muitos erros. Descobri isso com o tempo. Quando eu saí do dogma, eu tive que ter uma experiência sobrenatural com Deus. De um carro me pegar 100 km por hora, eu quase morrer, para me acordar, irmão. Porque Deus tem um propósito diferenciado. Diferenciado não que eu seja especial, nada disso. Mas tem um propósito diferente para mim. Fora de igreja, fora daqueles dogmas ridículos. Ridículo. Falta de intelecto, falta de raciocínio, de pesquisa, de estudo. Uma fé cega. Às vezes a pessoa acredita em tanta coisa, a palavra está dizendo uma coisa, mas só porque ele foi ensinado que é aquilo, ele acredita naquilo piamente, a fé dele elabora tantas coisas em cima daquilo. Por quê? Porque ele foi ensinado que aquilo significa aquilo. Mas no dia que ele descobrir que no verdadeiro não era aquilo, ele vai falar assim, poxa vida, mas eu pensava que era isso. Mas não é isso. Você vê como que você formou toda a sua opinião, as coisas até aconteciam. É complicado. Nem o cristianismo você está conhecendo, pelo que você está comentando, dá para perceber que nem o cristianismo conhece profundamente os do caminho. Então, por favor, não faça isso. Ezequiel 37 e Isaías 14 não está falando de uma entidade. Isso foi São Jerônimo que trouxe esse pensamento na Vulgata Latina, na tradução. O original não traz isso. Esse negócio de sentado à direita de Deus Pai, eu vou fazer mais uma vez, vou mostrar mais uma vez. Eu tenho uma pasta aqui, que ela é só para mim. Estudo do livro de Êxodo. O estudo do livro de Êxodo começa por aqui, do Êxodo. Esse já vai contar bastante coisa sobre a Torá. Tem todos os estudos aqui. Universo monoteísmo. Você vai aprender muito hebraico, muito, e tradução da Torá, dos textos bíblicos. Livro de Daniel, interessantíssimo. Você, além da nuvem, veja esse estudo que você vai compreender. Você é um cara inteligente, você não vai ficar no dogma por palhaçada, não vai. Tenho certeza que a ficha vai cair. Monoteísmo bíblico. Você vai entender todo o conceito, cara. Muita coisa. Eu já expliquei aqui. Cara. Agora, você quer saber sobre a Virgem, sobre Jesus ser Deus, sobre Jesus estar sentado ao direito de Deus Pai? Você tem que vir aqui, Quer ver, Tem uma playlist no meu canal que se chama-se Techuvá, um caminho para o retorno, muito bom também, tá? Origens semitas das escrituras do hebraico sinaítico, muito bom também, tá? Para vocês pegar, você vai entender os textos, cara, na sua literalidade, no sua mais próximo da sua interpretação correta, tá bom? Mishneh Torah de Rambam, Maimônides, muito bom. As Megilás do livro de Esther, deixa eu ver aqui. É do Binei Machia. Eu coloquei aqui. Eu já estudei muita coisa cristã. Não posso nem... O cara vem discutir cristianismo comigo também. Ele tem que ter muita bagagem, viu? 15 anos. 15 anos estudando. Bacharel em teologia. Só não tem nome. Nome e anel. Isso pra mim não significa nada. O negócio do conhecimento tem que estar aqui, O conhecimento tem que estar aqui. Olha, eu sei que tem essa pasta. Eu sei que tem essa pasta. Tá aqui no meu negócio, aqui nas minhas playlists. Livro de Urântia. Tudo sobre o livro de Enoque. Livro de Enoque também. Outra coisa, irmãos, põe a mão na consciência. Se o próprio judaísmo não considera o livro de Enoque um livro inspirado, não faz parte nem da Bíblia hebraica,
Porque que nem o cristianismo considera, meu irmão. Você vai considerar? Puxa vida, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. O Mashiach de Israel. Vamos ver se é essa playlist aqui. É uma playlist do Binei Mashiach, cara. Muito boa. Aqui ele vai tentar harmonizar o máximo do possível a questão de Jesus e o Mashiach de Israel. Ele tenta fazer um marabalismo, velho. É o mais próximo que pode ser o Jesus. É o mais próximo. Das interpretações de quando ele fala aquelas coisas, o negócio é eu sou o pai com um, sou um. O Binei Mashiach, a interpretação mais judaica possível é essa. Fora essa, é mentira, não é verdade, não, vocês estão sendo enganados. Estão sendo enganados. A interpretação mais próxima, se é que... nem nessa eu acredito. Nem nessa eu acredito. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Uma virgem dará à luz. A genealogia em Mateus. Há um só Deus. Onde está Mashiach? Onde está o Messias, né? O Messias virá do céu? O Filho de Deus ou o Filho do Homem? Olha que interessante. Ele vai explicar todos esses contextos no contexto judaico. O que era isso para o povo judeu? Essas expressões. Nós já aprendemos de uma forma errada e equivocada do grego. Com mitos e mitologia grega. E um monte de outras mitologias no meio. Nórdicas posteriormente. Isaías 53. Quem é o justo sofredor? Mashiach ou o povo judeu? Olha, observa esse estudo que ele vai dar, que é sensacional. Esse também aqui, ó. Mashiach, à direita de Deus. O que significa? Ô, irmão, veja esses estudos que você vai ver que você está equivocado. E cada vez que você falar, você vai estar, a sua consciência vai pesar, vai falar assim, puxa vida, eu sei que isso não é isso. Aquilo lá é verdadeiro, não tem lógica. O cara está citando documentação, tudo, é cultura, não tem como. Ó, caminho do Mashiach, integridade, perfeição possível a cada um de nós, humildade, aprendendo a vencer, o advento de Mashiach, a redenção começa com a rejeição, é possível antecipar sua chegada, os dias de Mashiach, o Olam Rabá, insônia. Cara, tem muita coisa aqui, essa playlist. Mito da lidando com o mito da ressurreição. Outra coisa também que é quase comprovada, que Jesus não ressuscitou. Pra mim não faz diferença se ele ressuscitou ou não, porque se ele morreu, ele vai para um outro plano mesmo, que a alma não morre. Olha, já começa por aí. Ele já não morre. Ele já não morre. Dentro da cultura cristã você sabe disso, que a alma ela é imortal. Dentro da filosofia cristã, tá? Então Jesus não precisava ressuscitar em corpo glorificado, porque se ele passasse de um outro plano, já... sabe, isso é descabido, velho. Sendo o próprio Deus... sacrifício humano, ai meu Deus do céu, você vê que há erros e muito mito em cima, muito mito, que chegou até nós, mas hoje nós temos bastante informação e dá pra nós, desculpa, porque eu trabalhei hoje a noite inteira, tô fazendo um vídeo agora, de manhã, ó, 8 horas agora, então eu trabalhei a noite inteira, mas é porque eu acabei de ver esse vídeo dele, do Além da Nuvem, gente finíssima, cara, eu gosto demais dele, peça fina. Mas eu lhe aconselho, velho, estuda. Se você quer comentar a Bíblia no meio das coisas científicas, porque a questão de luz também, eu era que nem você, velho. Aquele cara tipo, luciferiano, os caras é demônio. Para com isso, velho. No máximo, os caras estão enganando todo mundo. Porque a questão de luz, a questão propondo, é verdade mesmo, é filho da luz mesmo, não é coisa negativa. Coisa negativa, quem criou foi o São Jerônimo, junto com a crença católica do momento. E ele traduziu com essa questão de luz, já acrescentando um pensamento dele, uma interpretação dele. E a interpretação cristã, para muitos textos, é totalmente errada e equivocada. Lutero, Calvino, esses caras falavam cada coisa louca, assim, totalmente distúrbia. Sabe? Em questão de livre-arbítrio. A única coisa que eu acho que Calvino, os presbiterianos, pensam muito parecido com o judaísmo nessa questão. Na questão do livre acesso, que não teria livre-arbítrio, né? Que só Adão teve o livre-arbítrio. Porque se você tem uma outra serrará dentro de você, ou inclinação para o mal, quer dizer que você sempre está inclinado ao mal. Então é quase que impossível você escolher o bem, né? Sem a ajuda de Deus. Mas no judaísmo a gente entende que existe uma fagulha de Deus dentro de nós. Nós conseguimos sim controlar o mal que há dentro de nós. E esse mal está ali por um propósito. As imperfeições e tudo.
Aí precisa estudar bastante pensamentos de grandes sábios judeus sobre sabedoria da alma, Lushan, de Rabi Lushal. Então tem muitos caras bons, Maimônides. Então, mais um conselho que eu te dou. Cara, não cita esses textos tá errado. Eu sei que a maioria dos cristãos não tem conhecimento, é muito fraco o conhecimento cristão. Chega a ser o ridículo, o ponto de ridículo, o cara ser um bobo. O cara querer pregar para um judeu, querer que o judeu se converte ao cristianismo, com cheio de erros, interpolações, mitos, lendas. O personagem de Jesus, 12 historiadores que viveram na época de Jesus, só um fala de um Jesus que viveu naquela época, que aconteceu aquelas coisas extraordinárias, a terra parou, terremoto, um eclipse solar que ficou à noite, durante o dia, 3 horas da tarde. Rapaz, ninguém viu isso. Ciro, vários outros historiadores, só Flávio José. Flávio José foi um cara que ficou na mão dos romanos. Ninguém sabe se ele foi manipulado ou se os textos de Flávio José foram corrompidos, porque estava tudo na mão da Igreja Católica. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, sim. Não leva quando fica com a fé cega. Aí você não leva. Aí você fica, não, mas Deus não ia deixar isso acontecer, que Deus não... É um monte de conversinha. Aí você vê um monte de erros. Tô te falando na moral, tá errado. Quem assiste é gente boa, cara. Peça finíssima. Só que ele tá errado. Negócio de texto, se vocês querem aprender primeiramente a Bíblia e o significado dela original, começa pelo alicerce. O fundamento, a pedra, Velho Testamento. Que não existe. Velho Testamento é até errado. Até essa palavra Velho Testamento tá errado. Tá errado. Quero mostrar minha tatuagem aqui, ó, em hebraico. Tem muito tempo que eu tenho essa tatuagem, velho. E eu fiz ela. Não, escrito em hebraico. O Senhor é o Deus de Israel. Não, eu já fui cristão, pô. A tatuagem de Cristo aqui, ó. Ó. A cruz de Cristo, escrito Jesus aqui, ó, na minha faixinha. Aqui, ó. Jesus. O personagem Jesus, velho, mesmo não tendo existido, pra mim ele é honrado. Eu honro. Porque no mínimo fala de coisa boa. É um homem que é um personagem que a gente tem que admirar. A pessoa dele. Se ele existiu ou não. O importante é a história. O importante é o que ele falou. Não importa quem falou. Ele falou. O que falou? A gente tem que analisar. Beleza? Então já mostrei pra vocês o universo monoteísta e canal Binei Machia. É o suficiente para você aprender as interpretações dos textos. Você vai ver que, você vai ver que não existe esse negócio de cristianismo mais. Não existe, isso vai mudar, isso não vai prosperar. O cristianismo se baseia num monte de coisas que, tadinho, não é porque fazem de maldade, não. Mas é baseado num monte de mentira, um monte de cópia, de interpretações, e muitas vezes erradas. Então, não estou falando mal, estou falando o que eu penso, o que eu analisei. Muitos cristãos compram briga à toa, sem saber da verdade, só por fé cega. Fé cega. Então toma cuidado. Poxa vida, tem muita coisa para se aprender. Então o pessoal do meu canal já fica ciente. Não é, cara. Ah, mas é coincidência. Pode ter coincidências, tá cheio de coincidências. Textos que encaixam certinho com a nossa vida. Até coisa que acontece na sua vida, você fala, puta, igualzinho que aconteceu com fulano de tal na Bíblia. Aconteceu um fato comigo que foi igualzinho com Davi, cara. Davi teve que viver no meio dos filisteus, os filisteus proteger ele, no meio dos inimigos proteger ele. Eu tive uma situação semelhante e eu falei, puxa vida, parece muito a minha história de Davi, assim, nesse texto, parece muito com o que aconteceu comigo. Foi uma situação que outro dia eu conto. Uma moto que eu tive roubada, foi um grande milagre que aconteceu na minha vida. E eu recuperei essa moto, graças a Deus. Então fique com Deus aí, ó. Não pode, sabe, já começou por um caminho errado, tava tão bem, começou a falar de outros canais, eu não queria, não tô falando mal desse canal não, pelo amor de Deus, Além da Nuvem é legal, poxa vida, sem dúvida, eu acompanho demais. Só que quando mete a Bíblia no meio para poder falar de ciência, de descobrimento, velho, é errado.
Pode até ter coincidência, pode estar falando uma coisa, tipo, quando ele fala de gigantes, não conhece as palavras, é errado, tipo, já tá pegando a palavra já no conceito, quando traduziu para Septuaginta, a palavra gigantes, porque antes não era gigantes, era Néfilins, aí você tem que pôr hebraico para você entender o que é a raiz da palavra nafá, os decaídos. Aí você tem que ir pro sábio, que os sábios dizem, de 10 sábios, 7 falam uma coisa e 3 falam outra, aí você vai pela maioria. Entendeu? Era anjo. Anjo pode ter relação biológica com o ser humano? Ô irmão, é só pensar um pouquinho, você é inteligente. A questão das árvores de silício, poxa vida, é uma possibilidade sim, mas a Bíblia não está falando de árvore, velho. Quando você cita aqueles textos, não está falando daquela grande árvore, não é aquilo. O texto está falando de outra coisa. Outro dia você citou a árvore, lá debaixo de você vai ter não sei o que. Rapaz, ali está citando, eu não lembro mais o texto, eu tenho que ver o que você citou no dia, para dizer negócio da árvore de silício. Mas ali estava dizendo que eles estariam debaixo dos seus ramos, dessa árvore. Está falando de Israel, está falando dos justos. É isso que está falando. Então, por favor, você é um cara inteligente, ó, bastante visualização em seus vídeos, sabe? Espero que não perca esse enredo, sabe? Essa honestidade e sinceridade de querer ganhar dinheiro, sai fora com esse trem. Bobeira. Mas sobre a Bíblia você comenta muito, totalmente fora. Eu tô falando isso de coração. De coração, cara. Estude o assunto que você vai ver. Mas não do ponto do cristianismo. Porque é errado o ponto de cristianismo. A questão da Torá e do Taná, da Bíblia hebraica. Bíblia hebraica. Não tem esse negócio de Velho Testamento. O Velho Testamento foi uma criação dogmática e teológica do cristianismo. Equivocado e errado. Tem cristão que ele sabe. Quando eu era cristão, esse negócio não fechava. O próprio Deus falando que nunca abandonaria Israel. Depois fala que o cristão fala que abandonou, que isso, aquilo, que para. O próprio Jesus falou que ele que entregou a vida dele por si mesmo. Não teve ninguém que traiu ou que negou nada, não. Para com isso. E para começar, dizem que no máximo 30% dos judeus estavam no território de Israel naquele momento que Jesus nasceu. Supostamente nasceu. Que o resto, 70%, vivia ao redor do mundo. Babilônia, Arábia, o Egito, aqui na Europa. Então 30%. Então 30% não pode falar pela maioria. Ponto. Então, fique com Deus. Deus abençoe. Olha, parabéns pelo canal. Legal. Eu acompanho. Pessoal, muita gente no meu canal, vocês acompanham. Porque eu falo desse canal, divulgo esse canal. Já coloquei vídeo seu no meu canal. Não coloco mais para você não dar um come break à toa em mim, mas eu coloquei para divulgar mesmo. Você é um cara do bem, você é um cara do bem, você tem uma alma boa, você tem uma alma pura. Acredite nisso, não deixa o mal tomar conta. Fundamentalismo, fanatismo, você vai ver que o cristianismo está voltado. Eu era cristão, para os cristãos eu que sou o apóstata. Eu que estudei e cheguei a uma conclusão que eu vi. É que nem que você chegou na conclusão da Terra é plana, que a NASA estava mentindo para você. Uma coisa com o cristianismo. Muitos estão mentindo para você, não é porque querem para te manipular, não é porque não sabe mesmo, não sabe. Por causa da fé, e a fé dele é cega, e essa fé é mal. Essa fé não é uma fé boa, é uma fé de Deus. Porque a palavra fé tem dentro do cristianismo, teologia cristã, tem vários significados da palavra fé. Fé salvífica, fé igual os demônios têm e estremecem. Eu nem acredito mais nessas entidades demoníacas, eu acho que é outra coisa. Eu acho que o ser humano tem um mal dentro dele, que tem hora que está tão desequilibrado esse mal, que esse mal perdeu o equilíbrio, o cara fica até se debatendo como se fosse um demoniado. Eu creio que há um distúrbio emocional muito forte, que aquela vibração negativa começa a jorrar, que você sente na pele, você sente até arrepio. Você sente arrepio, não sente? Arrepio aqui, ó. Por quê? Porque você sente na pele a vibração maligna do mal que existe dentro de nós. Como também você sente coisas boas quando fala coisas boas. Eu tenho estudado esse assunto junto com um psicanalista. E o Shaul, o menino que dá aula no universo monoteísta, ele é psicanalista. Ele cita muitas situações da psicologia. Então, fique com Deus aí. O Afonso também. Poxa, eu gosto mais do Afonso de Vasconcelos Lopes. Só que biblicamente também não conhece muito a Bíblia. Ele conhece muito ciência. Ciência é fantástico, sem sombra de dúvida. Mas
Cristianismo, eu posso... Se ele quiser fazer um debate comigo, eu não tenho medo de fazer um debate com ele. Dentro do cristianismo, hein? Eu nem estou estudando mais cristianismo. Tem muito texto que eu nem me lembro mais. Eu vou ter que... Eu faço um debate com ele. E olha, penso eu que até ganho. Pelo conhecimento que eu tenho do cristianismo. E provo pra ele que eu conheço mais do cristianismo que ele. Então o que acontece? Você conhece muito ciência, geofísica. O cara estudou muito. O cara... Entendeu? O tempo que ele estava estudando geofísica, eu estava estudando a Bíblia. Eu estava estudando já a Bíblia. Só que hoje nós temos acesso a um estudo judaico, do originais, do hebraico, sinaítico, proto-sinaítico. Tem muitas questões que você tem que saber e não sabe. Beleza? Ficou grande o vídeo, mas é um vídeo para poder a gente... Isaías 14 está falando de Lúcifer? Ou está falando do rei da Babilônia? Nabucodonosor. Nabucodonosor, tá? Tá falando de Nabucodonosor. Vê lá o estudo do livro de Daniel, tá? Ó, vocês vão gostar. Estudo do livro de Daniel no contexto judaico. No meu canal, playlist do canal do Shaul, Universo Monoteísta. Se inscreva aí, dá um like, beleza? Fique com Deus aí, que Deus abençoe a todos. Parabéns. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.